As constelações, elas podem acontecer de forma individual, quando o cliente e o constelador apenas participam de uma constelação e onde objetos, bonequinhos, são os representantes do sistema familiar do cliente. E esses objetos vão formar o que a gente chama de campo morfológico, ou seja, uma espécie de um teatro que se forma para que o cliente tome consciência daquilo que causou o problema ou a dificuldade que ele traz como tema da sua constelação. Quando a constelação acontece em grupo, que é a outra forma da constelação acontecer, existe o constelador, o cliente e uma plateia, um grupo de pessoas, ao qual esse grupo de pessoas que serão os possíveis representantes dos membros da família deste cliente, podendo todos representarem ou apenas um ou dois dessa plateia representarem dentro da constelação de um cliente. Quando a constelação acontece em grupo, ela pode ser de duas formas, de forma velada ou de forma aberta. De forma velada, quando apenas o cliente e o constelador sabem o tema e os papéis que os representantes da plateia estão representando. E quando é aberta, tanto o constelador quanto o cliente, como plateia, sabem o tema e o que está decorrendo na constelação. O objetivo principal da constelação é conduzir o cliente à causa do seu problema, aquilo que causou ou que levou ele a ter aquele determinado problema. Porque quando ele toma consciência de um determinado fator, ele pode então criar uma mudança. Sem tomar consciência daquilo, é impossível fazer algum tipo de mudança. Ou seja, a constelação ela não faz nenhum milagre, ela conduz o cliente até a raiz do problema. A partir do momento que ela tomou consciência disso, cabe então única e puramente ao cliente querer ou não mudar e transformar a sua realidade, tá bom? Uma outra pergunta bem recorrente é sobre religião, constelação e religião. Muitas pessoas perguntam se constelação é incorporação espírita, se é espiritismo ou algo nesse sentido. É bem provável que as pessoas que fazem esse tipo de pergunta não conhecem nem a constelação, né? Não conhecem o campo que se forma numa constelação e também não conhecem de incorporação, porque são duas coisas bem diferentes. Então, constelação sistêmica familiar, no seu método clássico, que é o que eu trabalho, criado por Bert Hellinger, não inclui religião. O que inclui, que as pessoas confundem muito, é o campo que se forma para essa espécie de teatro, dessa representação do sistema familiar. E isso não foi o Bert que criou. Os campos morfogenéticos, campos morfológicos, já são anteriores à constelação sistêmica familiar. Então, respondendo essa pergunta aí, até perguntaram para o Bert, num seminário, uma vez, se a constelação era religião, e ele disse que não. Ele falou assim: essa parte eu deixo com a minha esposa Sofia. E Sofia Hellinger, ela sim, ela tem uma outra linha de constelação. Então, quem tiver interesse, procura essa outra linha. A Miriam, consteladora, trabalha com o método clássico das constelações e com as 3 leis do amor que Bert criou, que é o pertencimento, o equilíbrio entre o dar, o receber e a ordem. Por quê? Porque eu acredito que só isso já é suficiente para mexer demais e bastante com o meu cliente. Então, se ele vir e se ele der conta desse trabalho, ele vai ter muita transformação na sua vida. Então, isso já é bastante e não precisamos misturar aí outras técnicas ou incluir ou misturar religião para atender uma necessidade
que o cliente traz no momento, muitas vezes até de fragilidade, tá bom? Uma outra pergunta que as pessoas fazem é melhor a constelação individual ou a constelação em grupo? Qual que funciona melhor? Não existe diferença entre uma e outra. O que existe é que existem pessoas mais corporais e outras que se entregam mais ao campo. Existem pessoas mais reservadas que querem uma constelação individual porque elas não querem expor o seu problema, a sua dificuldade diante de um grupo, diante de outras pessoas. E existem as pessoas que não tem problema de divulgar o seu tema, de falar sobre o seu tema, sobre a sua vida para outras pessoas. Então a única diferença é isso. Tem pessoas também que são mais sinestésicas e gostam mais da constelação em grupo, porque estão ali, são seres humanos, não são bonequinhos, então elas precisam ver ali o representante, ou abraçar, ou então chorar, ou então sentir algum comportamento ali, observar algum comportamento mais específico para internalizar aquela consciência relativa àquele tema, relativa àquele problema que ela traz. Mas com certeza o objetivo é o mesmo, de levar a consciência da raiz, da causa do problema, ou seja, de onde começou tudo. E a partir de então, através de frases de reprogramação, fazer a conciliação, fazer a inclusão e o equilíbrio e colocar em ordem. Esta é a regra. E lógico, torcer para que essa pessoa esteja com a sua mente, com o seu coração aberto para aceitar um seu novo caminho, porque nem todas as pessoas querem a solução. Muitas pessoas ainda preferem ficar aí no papel de vítima. Então é isso.